Seja bem-vindo! Nós somos o Contos do Além. No vídeo de hoje, você vai acompanhar mais um especial do nosso quadro Na Trilha dos Contos. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Seu apoio é muito importante para nós. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais um Na Trilha dos Contos. Você vai conhecer hoje a história do Rubens da Foice. Ele tinha esse nome devido ao seu trabalho, bico que ele fazia no sítio onde ele morava. Nos finais de semana e feriados, ele gostava de pegar algum serviço para fora e fazer roçagem nos terrenos das pessoas que o contratavam. Mas o trabalho que ele fazia mesmo, a sua profissão era açougueiro. Ele trabalhava num açougue até às 10 horas da noite. E no trajeto da casa até o trabalho ele fazia a pé. E ele preferia ir e voltar caminhando também. No final dos anos 90, ao sair do trabalho, num dia de pagamento, Rubens e seus amigos decidiram passar por uma lanchonete, ficaram comendo e bebendo algumas coisas. E assim a hora foi passando. Ficou tarde. Depois ele seguiu, normalmente, de volta para a casa dele. E ao passar por uma pista de caminhada recém-inaugurada, no final daquela década, o Rubens teve uma surpresa muito desagradável quando passou sozinho naquele lugar. Era do conhecimento de muitas pessoas que durante os anos 70, uma mulher se enforcou numa dessas árvores que existe neste lugar. E o espírito dela ficou vagando nesta região e ela pedia ajuda para as pessoas que caminhavam ali durante a noite. Não sei exatamente que tipo de ajuda ela precisava, mas o susto que o Rubens levou naquela noite foi algo para ele nunca mais esquecer em sua vida. Houve outras pessoas que também tiveram contato com aquela assombração, mas ultimamente neste lugar as pessoas passam por ali depois que colocaram um tipo de iluminação um pouco precária, mas serviu para afastar qualquer tipo de assombração que existiu neste lugar. Olá pessoal, amigos, amigas da Trilha dos Contos. Foi nesse lugar onde eu estou neste momento que aconteceu uma história muito assustadora e ocorreu com o seu Rubens, Rubão da Foice, como era conhecido o homem. Era conhecido e ainda continua sendo conhecido assim. Ele só não mora mais nesta cidade. Ele mudou-se para outro lugar, foi morar junto com a família dele. Mas no final dos anos 90, bem quando foi construída essa pista de caminhada próxima desta área de preservação, o seu Rubens, ele estava voltando do trabalho, tarde da noite, seguia tranquilamente por este lugar, porque encurtava o caminho para chegar até a casa dele. Mas quando ele chegou aqui, neste mesmo ponto onde eu estou parado neste momento, ele viu que lá embaixo desta pista de caminhada estava vindo uma pessoa na direção dele. Ele achou um pouco estranho, devido ao horário que estava bem tarde da noite, mas ele continuou caminhando. Ele estava passando por ali sozinho, então não seria impossível que outra pessoa também estivesse fazendo o mesmo na direção contrária da qual o Rubens estava indo. Ele continuou seguindo, tranquilo, foi caminhando até chegar bem perto da pessoa que estava vindo na direção dele. Aí então foi a surpresa que ele teve naquela noite. No momento que o Rubens se aproximou daquele vulto que estava vindo na direção dele, tudo que ele queria naquela hora era ter a sua foice na mão, que ele usava para fazer a roçagem lá do sítio onde ele morava. Ele passou perto da pessoa na pista de caminhada e cumprimentou com boa noite. A pessoa não respondeu. Continuou de cabeça baixa, caminhando, passou pelo Rubens
Ele disse que naquela hora ele sentiu arrepios, mas ele continuou caminhando, mesmo meio revoltado com a falta de educação da pessoa de não ter respondido o seu cumprimento. Ele deu mais uns 10 passos pela pista de caminhada e percebeu barulho de passos de uma pessoa caminhando atrás dele. Ele olhou para ver quem era, e era o mesmo vulto que ele tinha encontrado alguns minutos antes, vindo na direção dele novamente. Só que naquela hora o pior estava para acontecer. Ele olhou e percebeu que a pessoa estava com a cabeça caída em cima do ombro. Daí então ele se lembrou da mulher que no final dos anos 70 as pessoas falavam que ela saiu da casa e se enforcou numa dessas árvores aqui nesse lugar. Rubens começou a apressar os passos e começou a caminhar com passos mais largos para se afastar o mais rápido possível daquela pessoa. Mas a pessoa também fez o mesmo que ele. Começou a caminhar mais ligeiro, com a cabeça caída sobre o ombro, e falava para o Rubens com uma voz rouca: ajude-me, 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 por favor. Mesmo caminhando rápido, o Rubens parou mais uma vez e olhou novamente para ver aquele vulto, se estava tomando distância dele ou não. E nessa hora ele percebeu que o vulto estava com a língua para fora da boca. A mulher estava ficando roxa, horrível, descabelada, toda suja. Aí então ele teve certeza de que se tratava do vulto daquela mulher que se enforcou realmente numa árvore aqui desta área de preservação, de área verde, desse local onde foi construída essa pista de caminhada. Rubens correu. E não teve outra alternativa a não ser sair correndo por este lugar. E se distanciou o mais rápido possível daquele vulto assustador que ele viu naquela noite, caminhando também aqui nessa pista de caminhada. Nunca mais ele voltou a passar por aqui durante a noite. Durante o dia, às vezes, ele caminhava por aqui, e ele sempre falava que mesmo sobre a luz do sol, ele sentia arrepios ao chegar neste lugar, onde ele cruzou com aquele fantasma que o perseguiu minutos depois de ter passado por ele. Isso aconteceu no final dos anos 90. Mas depois nunca mais ninguém viu coisa parecida por aqui. Neste momento eu estou caminhando neste lugar, mas eu vim durante o dia. À noite aqui existe alguma iluminação, mas não é o suficiente. Quando chega embaixo de algumas árvores, iguais a essa que nós estamos agora, o local se torna bem escuro e até mesmo um pouco assustador. Para quem não sabe e não conhece daquela história, tudo bem, talvez passe tranquilamente por aqui. Mas para quem já ouviu a história da mulher que se enforcou num deste lugar, e o seu espírito continua vagando nesta região pedindo ajuda, para quem passa aqui durante a noite, esse lugar não se torna nada agradável. Espero que você tenha gostado dessa história, desse relato, aqui no nosso canal Contos do Além, no quadro Na Trilha dos Contos. Em breve estaremos de volta com mais uma história sensacional para você que curte esses relatos de assombração. Obrigado, gente, e um abraço a todos e até a próxima.